Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de genética, certo? Assim como a gente falou em sala de aula. Então a gente inicia falando sobre a relação de DNA e gene. Qual será a relação entre eles dois? Então, um gene, ele é um segmento do DNA, tá bom? Ele é lá uma parte do DNA. Mas aí nós temos os genes alelos. Esses genes alelos, eles são responsáveis por codificar determinadas características, certo? Então, os genes são segmentos do nosso DNA, tá bom? E aí, quando nós falamos nesses genes alelos, nós podemos ter dois tipos de genes, principalmente, tá bom? Nós vamos ter aqui os genes homozigotos e nós teremos os genes heterozigotos, certo? Então, como é que nós vamos diferenciar? Olha só, homozigoto. Homo quer dizer igual. Heterozigoto. Hetero, diferente. Tá aqui. Diferente. Então, nós teremos os genes homozigotos, que são genes iguais, e nós teremos os genes heterozigotos, que são genes diferentes, tá certo? Os genes homozigotos, nós podemos encontrá-los de duas formas. Nós podemos ter os genes homozigotos dominantes e podemos ter os genes homozigotos recessivos. Como é que nós vamos diferenciá-los? Então, em sala de aula, nós estávamos trabalhando, representando esses genes por letras, tá certo? Então, os genes dominantes, nós vamos representar sempre com letras maiúsculas. Por exemplo, um A maiúsculo, que agora nós vamos chamar carinhosamente de azão. Esse azão aqui, ele representa um gene, certo? Se aqui nós estamos falando de genes homozigotos, que são genes iguais, se nós estamos querendo representar aqui genes homozigotos dominantes, e aí nós vamos ter um azão representando um gene desses dominantes. Se nós estamos falando em homozigotos, estamos falando em genes iguais. Portanto, nós precisamos ter dois genes, ou seja, azão, azão. Isso aqui é a representação de genes homozigotos iguais, né? A maiúsculo e A maiúsculo. Dois genes iguais, ou seja, azão, azão são genes homozigotos dominantes. Para nós representarmos genes homozigotos recessivos, todas as vezes que nós falamos genes recessivos, nós vamos representá-los com a letra minúscula, ou seja, o A minúsculo aqui vai ser o nosso Azinho. Se nós estamos falando em genes iguais, nós precisamos ter a outra letra, ou seja, um outro Azinho. Azinho. Azinho vai ser a nossa representação de genes homozigotos, genes iguais, recessivos. Ok? Então, não importa qual letra a gente utilize. Então, aqui eu posso representar azão, azão, para genes homozigotos dominantes, mas eu poderia representar, por exemplo, com a letra B. Então, se eu tivesse Bzão, Bzão, eu teria também genes homozigotos, porque são iguais, dominantes, porque aí eu estou representando com letras
maiúsculas. E todas as vezes que eu coloco letras maiúsculas, eu estou querendo representar genes dominantes, tá bom? Se nós quiséssemos representar aqui genes homozigotos recessivos com letras diferentes, seria a mesma coisa. Utilizando com a letra B, nesse caso aqui nós utilizaríamos o quê? Bzinho, Bzinho. Ou seja, homozigoto, dois genes iguais, recessivos, porque nós estamos representando com letras minúsculas. Ok? Então, agora nós teremos os genes heterozigotos. Quando eu falo heterozigoto, eu estou falando em genes diferentes. Se eu falo genes diferentes, nesse caso aqui nós vamos ter que trazer um gene dominante e um outro gene recessivo. Ou seja, o nosso dominante seria o azão, e enquanto que o nosso recessivo seria o azinho, assim como nós representamos aqui. Um dominante, um outro recessivo. Coloquei aqui azão, azinho. Isso aqui vai ser a representação dos nossos genes heterozigotos. Genes diferentes. Ah, mas eu quero representar também com a letra B. A mesma coisa. Se você coloca Bzão, Bzinho, você vai ter o quê? Dois genes diferentes. Portanto, genes heterozigotos. Ok? Então, apenas relembrando, genes homozigotos dominantes, nós representamos esses genes com letras do alfabeto, seja ela qualquer uma, sempre com letras maiúsculas. Se nós estamos falando homozigotos, são iguais, então você precisa repetir. Azão, azão. Se você está falando em genes homozigotos recessivos, você precisa representar com letras minúsculas. Repetindo, claro, porque nós estamos falando em genes homozigotos, genes iguais. Portanto, aqui a representação, azinho, azinho. Mas se nós falarmos em genes heterozigotos, estamos falando em genes diferentes. Tá bom? Aqui nesse caso você só diz heterozigoto. Você não vai falar heterozigoto dominante, heterozigoto recessivo. Então, heterozigoto. Um dominante e um outro gene recessivo. Ou seja, azão, azinho. Bzão, Bzinho. Dois genes diferentes. Portanto, genes heterozigotos. Beleza?